Seja muito bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai aprender tudo sobre a estratégia Black Gold. Acompanha comigo para você aprender cada detalhe, pega papel e caneta que é para você poder anotar tudo, certo? E se você não entender de primeira, aí você assista a aula novamente, ok? Então acompanha comigo aqui, certo? Primeiro de tudo, pessoal, a gente deve entender qual é o melhor cenário para você estar operando com essa estratégia. É o primeiro ponto, tá? É você entender o tipo de gráfico que você vai estar operando, ok? Então eu vou limpar tudo aqui, tá? Que é para facilitar. Aliás, vou pegar outra paridade, ó. Vou pegar o EURUSD, certo? Vou deixar tudo limpo aqui, ó. Vou limpar tudo, colocar no gráfico de M1, certo? Pronto. Primeiro ponto é você entender o tipo de gráfico que você vai operar, certo? Se é um gráfico com tendência, se é um gráfico lateral, se é um gráfico em acumulação, ok? Então vamos entender. Primeiro ponto é abrir pelo menos 3 paridades para você ir olhando: EURUSD, EURJPY, AUDCAD, GBP, a que você preferir, tá? Abre 3 ou 4 paridades e vai olhando qual gráfico tá mais bacana. Beleza, mas qual gráfico que eu vou considerar bom para operar com a Black Gold? Esse tipo de gráfico. Olha só, esse daqui é o gráfico que eu considero ideal para estar operando com a estratégia Black Gold, tá? É o gráfico lateral, ok? Talvez quando eu falo gráfico lateral, possa que venha na sua mente isso daqui, ó. Mas não é, tá? Isso daqui não é um gráfico lateral. Isso daqui é uma acumulação, certo? Não dá para operar acumulação com essa estratégia. É muito arriscado, ok? Então, a gente não opera acumulação. E muito menos tendência muito forte. Se o preço está só subindo ou só caindo, né? Ou só caindo, a gente vai evitar de pegar a operação também. Vamos evitar de usar essa estratégia, ok? Então, o melhor cenário para a gente estar operando é o gráfico lateral. É esse tipo de gráfico aqui. Esse tipo de gráfico. Olha só. A gente consegue ver que é um gráfico com topos e fundos. Tem referência, né? A gente tem esse topo, tem esse fundo, topo, fundo. Então, é o gráfico ideal para operar a estratégia Black Gold, ok? Então, já que a gente sabe qual o melhor tipo de gráfico, né? Então, a gente vai para o segundo passo. Por exemplo, esse daqui é um gráfico interessante, tá? É um gráfico interessante para operar com a Black Gold. Por quê? Eu tenho topo, fundo, 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 topo, certo? Então, eu tenho referências para estar operando. Ok? Então, sabendo disso, vamos colocar a nossa estratégia aqui nesse gráfico para a gente ver os pontos que ela vai trabalhar, certo? Os pontos que, de fato, a gente vai pegar as operações baseado nessas regiões que está mostrando para a gente, ok? Então, venho aqui, ó, indicadores, tá? Indicadores, ok? Eu vou colocar a banda de Bollinger, ó, digita aqui, banda de Bollinger. Deixa eu colocar aqui, popular e digitar. Popular, certo? Banda de Bollinger, pronto. Olha só que simples, você vai apagar o padrão, tá? O padrão aqui é 14, você apaga e você vai colocar 20, certo? O desvio você vai manter 2, não muda, tá? O desvio você não muda, ok? Para manter esse mesmo padrão que a gente utiliza. Então, só muda somente mesmo o período. Outro detalhe que eu mudei, tá? Para a gente ter uma visão mais clara do gráfico, não ficar aquela coisa poluída, eu tirei aquelas cores, né? Aquelas informações que acabam atrapalhando a gente. Muitas cores, né? O excesso de informação. Então, eu fiz o quê? Linha superior, eu vim aqui no branco, puxei aqui, ó, essa barra até o finalzinho quase, certo? E soltei. A linha do meio, mesma coisa. Só que a linha do meio, eu não uso ela, tá?
Eu não uso ela, eu não tem como base nenhuma para mim, beleza? Para essa estratégia. Então você pode pegar essa linha, ó, essa aqui, essa barra e ir até o final que ela vai sumir, certo? Aí a última linha aqui você vai colocar de branco também, você vai puxar até o finalzinho. Pronto, até aqui mais ou menos, ok? Feito isso daí você vai aplicar. Olha que interessante, a gente já tem o nosso primeiro indicador da estratégia Black Gold, tá? Primeiro indicador. Olha como ele vem trabalhando lindamente aqui já, ó. Olha como ele vem trabalhando lindamente nessas regiões, ok? Olha só isso daqui. Então, o primeiro indicador você, né, acabou de colocar a configuração aí, de anotar. Eu vou explicar para você por que esse indicador, tá? Não é só colocar um indicador, né, aqui no gráfico e pegar a entrada porque bateu ali, porque bateu aqui. Não, existe sim um estudo por trás para você de fato estar usando esse indicador. E você precisa entender isso, tá? Por quê? Porque você vai operar, você vai fazer grana e você precisa saber, né, o que você está fazendo, entendeu? E não simplesmente tocar aqui, tocar ali e já pegar a operação sem saber, ok? Então, o primeiro ponto para você entender sobre esse indicador é o seguinte, você mesmo aí, você tá assistindo aqui essa aula, eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder mesmo para você, tá? Batendo o olho aqui nesse indicador, você consegue enxergar o quê? Você consegue enxergar que o preço ele anda por mais tempo dentro da banda de Bollinger ou fora da banda de Bollinger? Willis, é nítido que na maioria das vezes aí o preço ele tá dentro da banda de Bollinger. Olha só, ele vem trabalhando aqui dentro, correto? Tem momentos que vai o quê? O preço sai. Só que se a gente for olhar os momentos que o preço sai, é muito raro, entendeu? O preço ele sai, olha só, ele saiu novamente aqui, só que é muito raro. Não é com frequência que ele está saindo dentro dessa região, entendeu? Porque a configuração dele permite que o preço ele ande, na maioria das vezes, dentro dessa zona, aqui dentro, entendeu? Por isso que você vai bater o olho aqui e é nítido que na maioria das vezes o preço ele está negociando aqui dentro. Vai ter momentos que ele vai romper, trabalha um pouquinho fora e depois volta aqui para dentro. Só que é aquela coisa, a gente sempre procura uma configuração mais próxima ali, né? No máximo possível que o preço ele venha a respeitar mais, né? Seguir os nossos padrões para que assim a gente venha a ter bons resultados, boas experiências, certo? Então a configuração que a gente conseguiu foi essa, configuração muito top que o preço ele se limita aqui dentro, né? Ele trabalha em prol das bandas de Bollinger. Então esse é o primeiro ponto para você poder entender. Só que não basta só ter esse indicador. Por exemplo, aqui agora ele já está vindo tocar nessa zona, beleza? Só que não basta simplesmente eu chegar aqui e fazer uma compra. Possa que o preço ele suba, né? Ele respeite, mas não é só isso, certo? Você precisa ter outras confluências por trás para você poder chegar e pegar uma operação, ok? Então, já temos o primeiro indicador. Vamos acrescentar o segundo indicador. Vamos aqui. Vamos digitar RSI. Pronto, vai surgir esse nome aí, ó, Relative String Index. Você vai clicar. A configuração padrão você apaga. Você vai colocar período 7, tá? Período 7. Sobrecompra 97. Dá uma conferida aí se você já tem, tá? Para ver se está tudo certinho. E sobrevenda, você vai colocar o número 2. Cores e exibição, eu costumo usar só a linha de cima aqui, a linha branca, tá? E aí eu venho em aplicar. Pronto. Olha que interessante. A gente já tem aqui o nosso segundo indicador da estratégia Black Gold. Segundo indicador da estratégia Black Gold. Como que esse indicador aqui ele funciona? Vamos entender todo o passo a passo aqui agora, tá? Esse indicador, pessoal, ele funciona da seguinte forma. Ele trabalha em prol de quê? Limites sobre compra e sobrevenda, tá? Ele trabalha aqui dentro, ó. Trabalha dentro de um canal, né? Digamos assim, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Trabalha aqui dentro, ok? Então, a configuração padrão, ele não serve pra gente.
Aqui vem padrão. Por quê? Porque o preço ele não respeita os principais pontos. Então, se não respeita os principais pontos, a gente não trabalha com ele. Por quê? Configuração padrão é isso, ó. Tocou aqui, ele rompe, tá? Essa configuração, ele se limita aqui dentro, ó, tá? Vai ter momentos que o preço ele vai dar uma travadinha aqui, ó, depois cair. Mesma coisa acontece aqui embaixo. Deixa eu tomar uma aguinha. Certo? Então, essa configuração, ele não permite que o preço ele venha a romper. Então, ele fica negociando dentro dessa zona aqui. Então, isso daqui já é uma confluência e tanta para a gente. Uma confluência muito forte. Se a gente sabe que o RSI, ele trabalha limitado aqui dentro, né? Ele não rompe. Então, cara, se o preço ele tá em uma zona muito forte aqui embaixo, uma zona extrema, e a gente tem a banda de Bollinger passando nesse mesmo nível aqui, e a gente sabe que a banda de Bollinger, que o preço trabalha sempre, né, na maioria das vezes dentro dela, então a gente tem uma confluência muito forte. Você concorda comigo? O preço alcançou uma banda de Bollinger que na maioria das vezes, quando o preço alcança a extremidade, ela tende a retornar para dentro, para negociar dentro dela. Então isso aí é o primeiro ponto. A gente tem um segundo ponto, que é o quê? Vamos identificar, ou melhor, o script que você vai receber, tá? O script que você vai receber, ele já vai mostrar para você se ali é um ponto forte, se é um ponto de suporte ou um ponto de resistência forte. Entendeu? Então, o script ele já vai traçar para você automaticamente se realmente faz sentido você fazer uma compra nesse ponto aqui. Entendeu? Então, isso aí é o segundo ponto que a gente vai ter como confirmação. Terceiro ponto, um dos mais importantes, tá? É o nosso RSI. Então, imagina que o RSI, ele também está aqui embaixo, ó. Tá grudado aqui embaixo. Então, aqui eu tenho confluência o suficiente, né? Para eu pegar uma operação comprado, acreditar que essa vela vai reverter e vai subir. Entendeu? Por quê? Tem uma banda de Bollinger, o script traçou para mim e eu tenho a confirmação do RSI que ele não rompe aqui para baixo. É isso, tá? Esses são os pontos-chave para você poder entender. Então, a configuração do RSI você já sabe, a configuração da banda de Bollinger você já sabe, então você já tem aí praticamente a estratégia Black Gold, tá? O que está faltando? Está faltando somente o script, tá? O script, olha só, é muito simples também, vocês vão receber, tá? Todos vocês vão receber. Ele é meio que um código, né? Olha só, como que você vai adicionar? Presta atenção aqui na minha tela, tá? Você vem aqui em script, certo? Você vai vir aqui, ó, adicionar novo script. Você vai apagar tudo isso daqui, tá? Eu vou até copiar ele aqui. Ó, vou copiar. Pronto. Ó, vou apagar tudo, tá? Começar do zero, ó. Você vai colocar o script, certo? Ó, indicadores, script, adicionar novo script. Você vai clicar, vai apagar tudo isso daqui, ok? Você vai apagar e você vai copiar o que a gente vai mandar para você, que é o script, tá? E vai colar aqui dentro, ó. Ctrl V, colar. Depois que você colar, você vai em salvar. Pronto. Ele não apareceu aqui ainda, que nem vocês estão vendo, certo? Aí você vai vir aqui, ó, indicadores, script, tá? Ó. Lembre-se que tem outro nome script aqui, ó. Tem um script aqui que é para você adicionar. Depois que você adiciona, você vem em indicadores e tem aqui script, ó. Aí você vem aqui e já vai aparecer o nome, Black Gold, que é o nosso script. Você vai clicar, tá? É o script da estratégia. Aí você vem aqui, não muda nada, tá? Deixa padrão. Aí você vai e aplica. Olha só que lindo. Aí ele já aparece para você os principais pontos de suporte e resistência, tá? Então isso aqui é a estratégia Black Gold, tá? Essa é a estratégia Black Gold, ok? Agora eu já vou ensinar para você aqui como que você vai operar com mais detalhes. Eu vou entrar bem mais a fundo agora, tá? Ensinei para você o que é a estratégia Black Gold, ensinei a você a instalar o script, as configurações. Agora você precisa saber como que você vai operar com ela,
certo? E na próxima aula eu já vou mostrar para você na prática, vou operar com a Black Gold e mostrar para você na prática mesmo, para você sentir ali, né, como que eu opero com essa estratégia, certo? Então, olha só, pessoal, um ponto muito importante que a gente deve ressaltar aqui é que o RSI, você pode fazer uma nova alteração nele, depois dele tudo configurado. A nova alteração que você vai fazer é o quê? É observar aonde que ele está tocando com mais frequência. Então a gente observa que nem sempre ele está tocando na extremidade. Quando toca, é maravilha, né? Bom demais. Mas nem sempre ele está vindo tocar nesses pontos, ok? Então a gente consegue observar que ele está voltando, na maioria das vezes, desse ponto aqui mais ou menos, ó. Ó, concorda comigo que ele está voltando mais ou menos desse ponto aqui, ó, na maioria das vezes? Opa, a linha subiu um pouquinho ali. Mas a gente vai colocar a própria linha da X nova. Ó, eu pego aqui uma linha horizontal e eu vou colocar uma linha aonde que ele está voltando com mais frequência. Aqui, tá? Posso até subir mais um pouquinho. Aqui, ó. Pronto. Olha só. Você conseguiu ver que ele está voltando daqui, ó? Voltou daqui, daqui. Ó, vou puxar o zoom para você ver, ó. Ele está voltando desse ponto. Então, são esses pontos aqui que eu já posso confiar, eu já posso considerar, entendeu? Então, se eu já tenho essa confluência aqui, não precisa eu ficar refém somente daquela linha verde e da linha vermelha. Eu já posso confiar quando o preço alcançar esse ponto. Porém, você tem que colocar essa linha aqui certa. Não vá colocar a linha aqui de forma aleatória no meio, colocar nesse fundo, naquele fundo, não. Você vai colocar aonde o preço ele está respeitando mais. Então aqui a gente vê que ele está respeitando mais aqui embaixo, ó. Ele acabou de tocar e acabou de tocar novamente aqui, está subindo, tá vendo? Olha aqui atrás, ele tocou, subiu. É sempre ser bem detalhista, olhar onde o preço está tocando e subindo, ó. Tocou, subiu. Então eu já posso acreditar nesses pontos, tá? Então vamos observar o que aconteceu aqui. Eu tenho a confirmação do RSI, tá? Ele já está na linha azul que eu tracei, ok? Eu tenho o script, ok? Eu tenho a banda de Bollinger passando nesse ponto aqui, certo? Então a vela, ela tocou nesse ponto aqui, ok? Então a minha entrada seria nessa vela para a próxima, para essa vela aqui, ok? Seria nessa vela para a próxima, para essa, certo? Então, você já conseguiu entender como que funciona basicamente? É dessa forma. Só que aqui tem vários filtros por trás que eu ainda não pegaria essa operação. Posso ser que ela deu boa, não sei, mas eu não pegaria, tá? Eu achei um pouquinho arriscado, ó. Ela subiu, certo? Ela acabou subindo, mas eu vou explicar para você porque que eu não pegaria, ok? Ó, o que acontece é o seguinte. Esse script, ele é um script de H1, tá? Se eu colocar no gráfico de 1 hora, observa bem, gráfico de 1 hora, pronto. Cada vela desse daqui, você vai observar que cada pavio tem uma linha, ó. Tá vendo? Olha isso. Então, é um script de 1 hora. Cada pavio de uma vela de 1 hora tem uma linha traçada. Então, para mim, eu só vou considerar essa linha forte mesmo, para eu estar pegando a operação, tá? Para eu considerar assim, ó, essa entrada aqui é muito top. A entrada aqui que dá para confiar mesmo, eu vou pegar. É quando eu tenho uma linha que ela já vem da penúltima vela, tá? E não da vela atual. Então aqui eu tenho essa linha e essa linha. São os principais pontos que eu devo trabalhar. A linha que se formou aqui, lá no M1 a gente vai ver que tem uma linha bem aqui, ó. Não é tão confiável. Por quê? Porque a vela de H1 ainda está em movimento. Você entendeu agora? A vela de H1 ainda está em movimento. Para ela concretizar uma linha, ficar fixa e não se mexer quando o preço tocar, ela tem que finalizar a vela. Entendeu? Por exemplo, ó, se a vela vem tocar nesse ponto, essa linha aqui que o script traçou, ele não vai se movimentar, ele vai se manter fixo aqui, ó.
Essa linha vai se manter fixa aí nesse ponto. Por quê? Porque a vela já finalizou. Agora essa vela, ela traçou uma linha aqui, certo? Traçou uma linha nesse pavio e o preço vem tocar e a vela de H1 ainda está em movimento, ela pode descer e a linha descer junto. Entendeu? Então vamos dar prioridade sempre a penúltima vela. Então o que você pode estar fazendo? Se você tiver dificuldade, você vem aqui, ó, vou traçar esse pavio e vou traçar esse pavio. Pronto. Eu já sei. É só para você ter como base, tá? Olha só, a princípio você pode fazer isso, ó, mas depois você vai ver, porque no próprio script, no M1, já traça. Olha lá, ó, tá traçado já. Então, eu não faço isso, porque eu já estou vendo, ó, são as principais zonas. Essas duas linhas aqui, eu sei que elas não estão fixas ainda, por quê? Porque a vela de H1 ainda está em movimento, entendeu? Então, dependendo da zona que você for operar, aí você não vai pegar nesse ponto, entendeu? Você vai dar preferência às principais zonas aqui atrás, ok? Então, vamos aqui no Euro JPY, ó. O Euro JPY, falta só o script, vamos adicionar ele, ó. Black Gold, adicionei, pronto. Olha só, veja que o preço ele trabalhou sempre nesses pontos, né? Os pontos principais, que é esse mercado lateral que a gente tá vendo, ok? Agora entra um ponto muito importante aqui, pessoal. Eu vou reforçar ainda mais, para não ficar uma aula tão grande aqui, eu vou reforçar na próxima aula, tá? Os gatilhos de entrada, os gatilhos e os filtros. Então, na próxima aula você não deve perder, assista ela completa também, porque eu já ia entrar bem a fundo agora, mas vai ficar uma aula muito grande, entendeu? Eu sei que tem pessoas que não gostam de aula muito grande, tá? Acaba que toma muito tempo e tal. Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou ensinar os filtros e os gatilhos e vou colocar na prática, tá? Como que eu pego as operações, beleza? Mas de antemão, já para deixar aqui ainda mais claro, vamos entender um ponto muito importante. Olha só. Tanto aqui como aqui aconteceu. Ó, quando o preço ele toca no script, ele tende a reverter, tá? Tocou nessas linhas aqui, ele tende a pagar a retração ou reverter. Só que, é como eu falei, o ponto mais importante, mais forte, é esses pontos aqui, ó. O último ponto atrás, entendeu? A gente tem um ponto recente, é só você olhar no gráfico e ver, ó. Essas são as linhas recentes. São as linhas que ainda está em movimento. A vela de H1 não finalizou ainda. Então, eu vou dar prioridade às linhas anteriores, que é a última vela de H1 que já se formou. Entendeu? Então, são os principais pontos. Não que você vai só operar nesses pontos, tá? Dá para operar nesses pontos também, com os filtros e gatilho que eu vou ensinar já na próxima aula. Certo? Então, o preço, para você entender o ponto que eu ia falar, o preço ele tocou, ele tende a pagar retração ou reverter. Certo? Então, são esses pontos aqui que o preço ele tem dificuldade para romper, né? Certo? Mas não justamente por conta só do script, é porque ele já está na extremidade da banda de Bollinger, tá? Então, você não vai ficar refém somente dessas linhas do script, tá? Você não vai ficar refém disso, porque a gente quer o quê? A gente quer confirmação do RSI e confirmação da banda de Bollinger, tá? São os pontos principais e, obviamente, usar o gatilho certo, o jeito que a vela vai chegar. Esse é o ponto-chave, tá? Então, na próxima aula, a gente reforça tudo isso. Então, espero que você tenha entendido essa aula. Pegou a configuração, tá? Toda a configuração eu passei aqui e o script a gente vai liberar para vocês. Vou ver com a minha equipe se a gente vai disponibilizar aqui na área de membros mesmo ou no grupo do Telegram, ok? Tamo junto e forte abraço.